bem-vindos a mais um podcast Floripa Inteligente. E hoje nós estamos gravando novamente aqui do Summit Cidades 2026, no Centro-Sul, maior evento de cidades do Brasil. E claro, nosso podcast Floripa Inteligente, a gente vai falar do desenvolvimento e na construção de uma Floripa melhor para as pessoas viverem. E eu tenho a honra de receber aqui os arquitetos, né? A arquiteta Tatiana Filomeno, minha querida amiga e colega de prefeitura, e o mestre Michel Mitman, também meu querido colega de prefeitura. Formamos um grande time e deixamos um legado, né, Michel e Tati? Bom, queria que vocês dessem uma saudação inicial para os nossos espectadores, mas com um grau, né, de lembrança. Um grau de intimidade um pouco maior. Nostalgia. Por favor, Tati. Obrigada, Rafa. Obrigada pela conversa. É sempre um prazer estar com vocês, falando sobre cidade, né? Durante a nossa participação na prefeitura, com grandes desafios aí de discutir a nossa lei urbanística, eu também aprendi muito com vocês. Então a gente fez uma construção aí de aprendizado e que deixou esse legado, e é o que a gente agora hoje está vendo impactando aí positivamente, né, o futuro da nossa cidade. Bom, Rafa, obrigado. Sempre é um prazer trocar ideia com você, pensando sempre para frente, né? E acho que vivemos momentos importantes, vivemos momentos difíceis, mas tem muito ainda, né? Ser modulado, adequado, muitos desafios, mas acho que tem um bom DNA aí que foi construído por toda uma equipe técnica, né? Muito legal. Que se dedicou bastante e ideias diversas acabaram convergindo para alguma situação que pode gerar as possibilidades de uma cidade diferente. Né? Michel, hoje tu foi secretário, um dos mais longevos da prefeitura. A Tati ficou também à frente lá no IPUF, um tempo bastante significativo. Hoje eu estou como vereador, não estou mais no Poder Executivo. E eu quero aproveitar esse episódio do nosso podcast, porque essa memória e essa história precisa ser contada. Né? Não foi um caminho fácil que nós tivemos, né, Michel? De algumas tentativas antes de nós conseguirmos encaixar, né? Eu fui diretor de RH da prefeitura, tu já era secretário municipal, mas antes tu tivesse uma caminhada como diretor do IPUF, depois diretor-geral, superintendente, secretário de mobilidade, secretário de planejamento, enfim, se tornou a grande referência técnica da prefeitura, né? E a Tati construiu da mesma forma no IPUF um órgão que era visto na cidade como o bastião da burocracia florianopolitana, né? Qualquer empreendedor de qualquer local, não só da construção civil, quando eu via falar, né, de IPUF, meu Deus, quanto tempo vai demorar, né? E eu tive a minha passagem depois também pelo IPUF naquela construção da revisão do plano diretor. E eu lembro de um momento significativo, a gente no gabinete do prefeito, eu tinha acabado de assumir como assessor do prefeito, me chamaram, o chefe de gabinete do prefeito me chamou, estavam sentados lá a Tati, o Michel, eu acho que na época era o Alvarenga também, né? E precisamos fazer a revisão do plano diretor. Rafinha, o que tu acha? Assim, é desafiador, né? Mas temos que montar um time, então, para não errar igual as demais vezes, né? Michel, queria que tu contasse, porque para mim tu foi o grande, claro, né? Pai disso tudo, das grandes ideias que hoje a gente está trabalhando, né, Tati? Quando tu falava em fruição, 3 horas da manhã, a gente no Google Meet, meu Deus, Michel, o que é isso? É de comer? O que é fruição? Então, não, fruição é um negócio fantástico, vai transformar a cidade, a gente vai criar espaço público. E a Tati lá, da mesma forma, né, fazendo a narração dos vídeos para a gente ir para as audiências públicas e mostrar para as pessoas de forma muito transparente qual era a visão de cidade que a gente queria para Florianópolis, né? Então, Michel, eu queria que tu contasse, né, das tentativas ao sucesso, um pouquinho dessa caminhada. Eu acho que plano diretor é um instrumento político, por essência, né?
E aí tem que ter um alinhamento político, uma organização política Vontade e política. vontade política alinhada com o corpo técnico, né? E eu acho que o Topazzi conseguiu formar, dar liberdade, né, e o casamento para que isso acontecesse. Claro que muito já havia sido produzido pelos técnicos na tentativa da 1715, então quase Já que, tinha uma herança, né? quase 100% do que foi feito na 1715 foi Incorporado traduzido, na incorporado, 739, né? Mas ainda faltava elementos que ao longo do processo das audiências foram amadurecendo sobre o modelo de cidade. Os técnicos propuseram também as questões das ADIs, né, de como posicionar as ADIs, que eu acho que foi relevante. Então tudo foi construído a várias mãos, né? E eu acho que quando o Topazzi assumiu essa liderança política, tanto que participou de todas as audiências, é que fez a diferença, né? Falar de cidade, para mim, era já vocabulário natural, né? Era o dia a dia, né, Tati? A gente, desde a minha... da época da faculdade, eu sempre fui, embora muito afeito à arquitetura, do edifício também, mas sempre com visão de uma responsabilidade sobre o território, sobre o olhar urbano. E isso permeou sempre minha carreira lá fora da prefeitura, na iniciativa privada, né, com esse compromisso com a cidade, né? Não é à toa que daí a gente chega na prefeitura e vai demonstrando para o prefeito Jean e depois para o prefeito Topazzi que era possível fazer transformações urbanas, às vezes sem dinheiro, com criatividade, né, com resiliência, com coragem, né, a gente fazer uma ciclofaixa do final de semana, porque senão não ia acontecer. Não é à toa que daí a gente trouxe, né, a mobilidade ativa a padrões mundiais, ainda muito a ser feito, conectividade e tal, mas a gente colocou a agenda das pessoas na cidade. Né? Então, e aí criou-se uma ambiência, olha, agora falta os trade-offs, né? Nós precisamos que quem vai construir forneça para a cidade também as contrapartidas. Só que sempre existiu, mas quem paga a conta, né? Então a gente tentou equilibrar mecanismos de ganha-ganha. Nós queremos uma cidade melhor, queremos espaços públicos, queremos fruição, queremos outorga para aplicar em outros itens, mas a gente precisa fazer instrumentos que sejam equilibrados e compensatórios, senão não saía, né? É que nem a gente sempre falava, né, Tati? A Tati lembrou até hoje que era uma cidade de farmácias, né? Porque eu lembro muito bem. E eu falo até hoje, quando eu vou comentar sobre o plano diretor, desse exemplo da farmácia. Porque tu não transforma na Madre Benvenuta ou a Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Tu tinha uma casa e aí tu dizia, bom, nós precisamos transformar esse lugar, porque se eu botar gente, ninguém vai demolir uma casa para construir 2 pavimentos, né, para colocar 4 apartamentos, porque não tem resultado econômico. Daí virava tudo farmácia e mercado de galpão. E ainda em muitos casos, dentro dos tecidos, farmácias irregulares, porque o zoneamento nem permitia ter nem padaria próxima à tua casa, né? Aquela RP lá, gigantesca, né? Então, acho que esse amadurecimento veio também por ações, né? A gente, de alguma forma, conquistou o respeito técnico também, porque eu parcerizei muito com os técnicos da prefeitura, era a gente pintando rua de noite, né? Fazendo mais pedestre, fazendo manual de calçada, agindo, né? Querendo transformar. Prática, né? E revisão de plano diretor cara, vamos tentar criar um modelo que seja aplicável. E eu rejeito essa questão de pai de plano diretor, na verdade é Tu é. Eu tô pai dizendo. é quem cria. Pai é quem cria, Rafinha. Quem vai criar o plano diretor é a cidade. Sim. Que vai gerir ele, entendeu? Então ali estão os instrumentos e nós, como arquitetos agora, que eu não estou mais, tem a responsabilidade frente àquilo que está posto, o empresário tem responsabilidades, a sociedade civil tem responsabilidades, e o poder público tem responsabilidades também sobre aquilo tudo, monitorar, fazer o melhor, ver os desvios, adequar, porque a gente não pode ser amarrado. Se tu amarrar o pensamento, tu não chega em lugar nenhum. Michel, eu acho que foi teve um grupo de pessoas ali, né? Mas sem dúvida alguma, né? Vocês dois foram os grandes idealizadores, né? Porque vocês eram as cabeças técnicas à frente da equipe. Né? Eu não posso negar um papel muito... Do ponto de vista político, eu tinha o respaldo, mas eu não tinha o conhecimento técnico de vocês. Então, as decisões políticas que eu estava investido em nome do prefeito fazer acontecer eram baseadas
na construção técnica que vocês traziam, né? E Tati, tu teve o comando ali daquelas equipes técnicas produzindo mapas e cadernos e diagnósticos, né? Como foi e em tempo recorde, né? Sim, Porque, né, o isso Rafinha tava lá enchendo o saco. Isso demonstra a preciso... competência gerencial dela e a competência da equipe embaixo. Exatamente, ela falava, preciso de 3 meses, tu tens 2 semanas. Dá um jeito. Como que foi esse período, Tati? Desafiador é a palavra, né, Rafa? Realmente concordo contigo. Nós somos da iniciativa privada e aceitamos esse desafio de fazer essa passagem pela gestão pública. E é uma experiência que eu ainda falo para meus colegas. É muito encantadora, traz um crescimento muito grande, porque é totalmente diferente de tu trabalhar, né, do outro lado do balcão. Então, eu sou de Florianópolis, eu tenho uma afetividade pela cidade. Então, para mim, o primeiro ponto é gostar da cidade, querer que a nossa cidade melhore. Neta do Baldissero? Neta do Baldissero, pelo menos, né? 300 anos da Câmara Municipal de Exato. Florianópolis, estamos aqui nos estúdios da Câmara, né? Sempre que tu E uma faz neta as tuas de vereador. imagens, eu vejo a foto dele lá junto de ti, tá lá abençoando e olhando por nós. Então, a gente, né, eu sou muito apaixonada por Florianópolis e a gente tem esse olhar, né, pela nossa profissão, o olhar do arquiteto e do urbanista, de como a nossa cidade pode ser melhor, né, de como a gente consegue olhar outros exemplos no mundo e como que a gente consegue olhar as possibilidades que a gente tem aqui. Então, isso foi com que motivou a gente a ir levar essas propostas para essa revisão do plano diretor. A gente tinha uma lei que tinha um conceito muito bom, muito bem sabes disso, porque a gente várias vezes conversou sobre isso. A primeira parte da lei tinha esse conceito da multicentralidade, né, dos bairros completos, de ter uma cidade com uma outra dinâmica, que nas regras urbanísticas não se traduzia. Então, a gente não conseguia implantar o que estava no conceito. O que a gente fez? Reforçou esse conceito e trouxe essa visão de outras cidades que estão aplicando essas inovações, esses instrumentos urbanísticos para a cidade de Florianópolis. Foi interessante porque nesse trabalho que a gente fez com a GEL ano passado, nas primeiras análises, as primeiras coisas que eles falaram para a gente foi, numa análise territorial, por que a cidade é tão assim dividida e setorizada? A gente tem áreas só residenciais, a gente não tem comércio em determinados lugares e tal. Isso é reflexo de uma lei urbanística que a gente teve regendo a nossa cidade por muitos anos. Então, para nós, é como se a gente fosse muito transparente a gente enxergar o que a gente tinha de limitação e o que a gente poderia ter de possibilidades, né? Então, claro, a gente veio com essa explosão de ideias para tentar traduzir dentro de uma lei urbanística essas possibilidades e fazer com que Florianópolis possa evoluir no passo, né, das cidades aí mundiais. Um desafio enorme, uma experiência maravilhosa. A gente deu o máximo possível que a gente podia. Quando Uma grande contribuição. O Michel me convidou para participar, eu sempre quis entrar no IPUF para fazer com que esse estigma do IPUF fosse modificado, porque a gente entende a importância de um órgão de planejamento para uma cidade. Estamos aqui 3 ex-diretores gerais do IPUF, hein? Exato, né? Então, o meu objetivo sempre foi, né, estar no IPUF para entender o que acontecia e contribuir para que aquele estigma do tudo é difícil e ser um órgão que não era tão colaborativo pudesse ser, porque realmente o órgão de planejamento é o coração da cidade, né? É o órgão que traz aí toda a orientação e todo o caminho que a cidade vai conquistar. Aí eu vou para o próximo capítulo. O primeiro capítulo foi a batalha para fazer a lei, fazer o plano, aprovar o plano. E tivemos sucesso, né? Esse grupo de pessoas. Mas uma lei sozinha, né? A gente tem esse cunho na política, no direito, né? Que existem leis para inglês ver, né? Inglês que é só aprovado, tá feito. Mas não são operacionalizadas. E a gente tinha um desafio de governança, de gestão, né? Como instrumentalizar isso. E a gente tinha uma estrutura de governança que era baseada no IPUF e na SUSP, né? SUSP eram os 2 órgãos urbanísticos, né? Um de planejamento, um de operacionalização, que eram órgãos bastante antigos, tinham técnicos muito antigos, numa época que a cidade também era outra cidade. A cidade evoluiu muito, precisava de profissionalização. E a gente sai
daquela revisão do plano diretor direto por uma reforma administrativa, que eu estava à frente, era responsável por fazer a reforma administrativa, e a gente fez um diagnóstico, olha, mesmo com a lei aprovada do jeito que tá, vai ser muito difícil de operacionalizar, né? A gente tinha feudos muito poderosos, né? E a gente precisava preparar a prefeitura organizacionalmente, em termos até de cultura organizacional, né, Michel, para esse novo plano. E eu acho que a gente está colhendo frutos aqui, que a gente está debatendo com empreendedores, porque logo em seguida a aprovação do plano diretor, a gente fez uma reforma, uma reengenharia na estrutura organizacional da prefeitura. E vocês, novamente, assim como no plano diretor, né? Eu tinha a caneta para desenhar a estrutura organizacional, mas vocês pensaram na evolução do IPUF em Secretaria Municipal de Planejamento, inteligência urbana já ligada às cidades inteligentes, a gente já debatia isso naquela época, né? Então eu queria saber também, na percepção de vocês, tu foi primeira subsecretária da secretaria, o Michel foi o primeiro secretário desse novo órgão. Vocês também têm essa visão? Pela passagem de vocês, que a lei é importante, mas não é só a lei, precisa de pessoas, precisa de decisão política, mas precisa de cultura organizacional diferenciada? Com certeza, Rafa, acho que o ideal, o ideário, assim, ainda enxergo isso, é que o planejamento e a aplicação tivessem realmente duas Separados. casas, tá? Talvez Hoje novamente está junto, voltou. né? Por quê? Porque talvez um grande drama do IPUF, o técnico está demorando e tal, mas ele era submetido a uma resposta que não corresponde ao tempo do planejamento. Uhum. O tempo da aferição, da lei urbanística, da aplicação, é outro tempo. Uhum. O tempo do planejamento é um outro tempo. O tempo da pesquisa, do Big Data, da informação, da tomada de decisão. É isso que nós achávamos, né? E achamos Sim. ainda que nós queríamos captar Foi aquele exatamente desenho. com aquele desenho. E foi muito legal, porque a gente realmente conseguiu colocar de pé, em definitivo, o Geoportal, a rede de consulta planejamento, online, a rede de que é planejamento. um legado que Quantas eu me entregas orgulho. foram feitas, hein? Eu me orgulho muito da rede de planejamento, dos cadernos todos de planejamento. Então a gente entregou muita coisa, sem contar que daí a gente conseguiu, junto com misturar times da infraestrutura, da Flora, da SMDU na época, né? SMHDU, agora é HDU, né? Agora... SMPHDU, era SMHDU na época, Isso. e SMP, o planejamento. A gente conseguiu criar um grupo que conseguiu entregar regulamentações essenciais no plano também em tempo recorde. Sim, Com a participação... porque ele está rodando, porque foi Foi feito leis em seguida, foi transversal. feito lei de outorga, foi feito lei de incentivo, foi feito lei de EIV. GIV, decretos mesmo, são mais de 90 atos, como leis, decretos, instruções normativas, desde aquela época, mais de 90. Então, um vasto... E a vantagem, o pessoal acha, nossa, quanto decreto, imagina se isso tudo estivesse dentro da lei. Exato. O instrumento do decreto da lei acessória ou complementar, ele oferece um grau de liberdade de revisão, liberdade de monitoramento, para que a gente consiga ter políticas mais eficientes. Então, se alguma coisa não estiver funcionando a contento, em atos mais simples, né, com a participação social, né, que for, né, no status que for, a gente consegue solucionar melhor. Então, eu acho que foi uma grande sacada a Secretaria de Planejamento e Inteligência Urbana, né? Deu um vigor naquele momento, muita entrega. A gente focou muito na rede de planejamento, que eu acreditava no primeiro dia que eu entrei no IPUF, eu falei para a rapaziada, pessoal, vão criar um movimento para mudar o PDS, vão criar rede de espaços públicos. E que hoje são referências. Aí depois, e não vão ser só a rede de espaço público, pessoal, vai ser a rede de mobilidade, que depois como secretário de mobilidade eu insisti, e a rede de equipamentos comunitários. E depois agora trouxeram a rede verde, de espaços verdes e tal. E aí eu falei assim, mas não adianta, olha só, chega de gaveta. Chega de plano de gaveta. Tem que estar tudo aberto, dados abertos. E tem que estar disponível na mão e que tem que ser um lugar que o cidadão se encontre com o planejamento. E a gente criou, né, Tati, uma iniciativa do portal da rede de planejamento que começou a agregar tudo. Hoje ele é uma referência que equivale ao site geral da prefeitura, porque ele tem ali dentro um conteúdo riquíssimo.
Não, e atos E normativos, atos inclusive, que nós normativos, fizemos, tal, né? que dão poder Exatamente, ó, necessário, tá o tudo publicado. repositório oficial da prefeitura é a rede de planejamento. É. A cartografia oficial da prefeitura é a do GEL, Do GEL. É. né? Não, E a Tati, cartografia É. é uma evolução. e vocês começaram a produzir planos, estudos, não parou só no plano diretor, mais diagnósticos, etc. E eu queria... Foi deixado toda uma base, assim, desculpa, Rafa, que Claro. na sequência ali, que são os planos distritais, que ali eu acho que está um coração bem legal, Uma oportunidade, uma eu acredito. oportunidade de pegar agora o desenho urbano de cada lugar e mapear a implementação dos recursos de outorga onerosa, né, Tati? O que tu acha? E quero te Ah. perguntar isso, né, Tati? E dizer, na tua percepção, né? Aquele movimento foi polêmico, né? E tirou as pessoas da zona de conforto. Exato. Depois de quantos anos de puff, né? Tirou as pessoas da zona de conforto, mas vocês produziram muito. Então, como foi a tua percepção em termos organizacionais? Como as pessoas ali, os próprios servidores passaram a produzir, né? E queria que tu falasse um pouco dessas entregas que são os grandes legados desses movimentos. Como a gente é arquiteto aí há alguns anos na cidade, a gente tem alguns traumas. Quando a gente entrou para trabalhar na revisão do plano diretor e a gente tinha isso assim de plena consciência, a última lei sancionada em 2014, ela teve uma vacância legal muito grande. A gente não teve a outorga regulamentada, né, por muitos anos, então a gente fazia os projetos, não sabia como é que eram os estudos de impacto, isso tudo não estava organizado. E isso durou anos. Ficamos, acho que mais de 3 anos, né, Michel, assim, sem conseguir trabalhar mesmo na prática com arquitetura em Florianópolis. Então a gente veio já com trauma e com a certeza de que a gente não queria fazer isso, né? Uhum. Como gestor na prefeitura, Repetia. esse erro a gente não iria cometer. Então, por isso foi tudo tão, assim, construído de forma imediata. Porque na hora que a gente trabalhou com a equipe a construção da revisão da lei, já tinham esses entendimentos se discutido, então eles já estavam na pauta e a gente já tinha uma clareza de como ia aplicar, mesmo não estando escrito na lei, para não estar ali engessado e não tomar decisões naquele momento que depois restringisse o nosso desenvolvimento da cidade ou o nosso teste mesmo, né, de momentos em que a cidade fosse evoluir. E aí a gente teve que trazer a equipe para perto, fazer um treinamento, mostrar essas visões novas da cidade, reorganizar alguns setores, como que a gente ia atuar diretamente na arte pública, por exemplo, com o patrimônio histórico, que era uma outra, e tu vais lembrar disso, é um outro setor super importante para a nossa cidade, né? A nossa cidade tem muito, muito patrimônio histórico importante e relevante. Meu primeiro cargo público, gerente do Cefam, Gerente há do Cefam. 10 anos atrás. Exato. Então a gente tinha processos parados, porque tinha uma comissão que julgava esses processos, Uhum. mas não tinha regulamentação sobre as áreas de áreas culturais, né? Isso As foi outra APCs. grande entrega. Regulamentamos. Regulamentamos. Inclusive a Cotesfam, Fora todas as leis, As todas as as APCs as todas, APCs né? foram todas classificadas, né? Né? Esse é um Exato. trabalho herculano da equipe técnica, né? Exato, foi um trabalho feito exemplar pela mesma equipe que estava lá, né? É isso que eu queria dizer, assim. Mas a gente Então, olha a conseguiu mudança organizacional, né? Alavancar um pouco, incentivar, estimular, reorganizar, dar subsídio, né, Rafa? Porque, claro, são pessoas tecnicamente formadas como nós, né? Mas cada um tem a sua visão, cada um tem o seu desenvolvimento, cada um tem a sua evolução. Então, a gente foi com o propósito de contribuir. O Michel me deu grandes desafios, né? Desafio de a gente quebrar esse estigma do IPUF, porque eu tinha certeza absoluta que era um órgão fundamental para a cidade de Florianópolis e a equipe técnica tinha capacidade, né? Uhum. Então, eu entrando, eu ia conseguir entender melhor e contribuir com esse Uhum. cenário. A questão dos EIVs, a gente Sim. tinha os EIVs ali com as compensações para serem feitos, processos para serem criados e como que a gente ia agora começar a lidar, porque o tempo já tinha passado e as pessoas já estavam concluindo e precisavam entregar e compensar, né? E regulamentamos. E regulamentamos. O FMDU também. Criamos os processos que até hoje são aplicados, mesmo com a revisão do plano, né? A Exato. CAC, os processos que foram Aham. criados A naquela gente época. criou a Câmara de Acompanhamento de Dos Compensações, EIVs. né? Eu lembro que eu participei desse momento e a gente já deixou isso tudo preparado para o Quando futuro. chegou o plano pra- novo, já operou, Já- né? Exato. A outorga já poderia vir para o FMDU porque a tava gente já tinha desenhado. expertise dos EIVs, né? Então Por isso que foi eu digo, muita a gente coisa. veio que com a gente- né, com as experiências ruins, mas certeza de que a gente não faria a mesma experiência. E depois o Michel me colocou num novo desafio, que foi à frente do escritório de projetos, Aham. para
fazer uma gerência ali, uma gestão dos projetos da cidade, né? E aí, projetos do Binário do Pantanal, projetos da revitalização do Centro-Leste, projetos que estavam todos engatilhados aí para sair do papel. E aí eu entrei com a contribuição ali com a equipe para a gente finalizar e tocar à frente esses projetos. Acho que foram projetos que a gente conseguiu realizar a menor escala. A Felipe Schmidt, com aquela pintura, né, com a arte urbana no solo, que também já era um projeto do Mais Pedestres, mas não tinha ali sido tocado para frente. Então, a gente ali, acho que com a nosso conhecimento... Algumas praças lindas, assim, Eu quero- simples. A beleza está na simplicidade, né, Tati? A pracinha lá no meio da comunidade, ou pra a quem tá praça nos na frente dos ingleses. Para quem está nos acompanhando, esse vai ser um podcast um pouquinho mais longo que os demais que eu estou fazendo, porque essa história precisa ser contada, porque é uma história fundamental na construção da Floripa Inteligente. E antes da gente falar de futuro, que eu quero também saber a opinião de vocês, em cada uma atuação que vocês estão com novos desafios agora, um capítulo também que eu quero relembrar é que a gente vem de uma revisão do plano diretor onde a gente não mexeu em mapa. Mas a gente tinha um problemaço de mapa, né? Lá em 2014 eles aprovaram. Lá em 2014. Não, né? Lá em 2014 eles aprovaram um monte de emendas, não colocaram no mapa oficial, publicaram 4, 5 mapas diferentes. Papel de pão lá. E a gente criou o Comitê de Consolidação do Microzoneamento, fundamental, que está, infelizmente, não essa parte está sendo contestada pela Justiça, não a parte de consolidação do mapa. E depois, para ter um órgão colegiado, para dar respaldo justamente na regulamentação das coisas, a gente criou o Comitê Gestor do Plano Diretor, Que é um comitê formado por, exatamente, com uns grupos técnicos de trabalho. Então, queria estabelecer que, tipo, iniciativas desse time que estava lá, e claro que a gente deseja toda a sorte do mundo para quem continua na prefeitura, né? Em especial para a Ivana, que está à frente de tudo isso, né? E agora, Michel Mitman... A Ivana andou junto com a gente ali, entrou nesse barco quando ele já tinha partido, mas assumiu capitaneou. Eu tenho que Legal, contar essa história de novo, Tem né? capitaneado, Eu lembro quando a gente fez aquela primeira reunião no gabinete do prefeito com o grupo multidisciplinar de revisão do plano diretor e tal, 30 profissionais, e aí fizemos a primeira reunião devolutiva, só com os coordenadores. Vocês, como coordenadores gerais, e aí tinha a Cibele, que era a coordenadora técnica, a urbanística, que era o Ivan. E a gente entrou num debate com relação a prazo, eu acho que era, né? Porque eu estava controlando o prazo político. A gente tinha uma lei para aprovar naquele ano na Câmara. E aquela Ivana me vem que não vai dar, que a gente precisa fazer mais estudo aqui e ali. E eu não saiu da reunião. Ô, Michel, quem é esse insuportável dessa Ivana? E hoje lá somos... vai eu defender a Ivana. E arquiteta técnica extremamente competente, estava falando... doce de pessoa. A época, né? O gerente, ela era gerente da SMDU, né? E hoje muito feliz, né, que uma servidora de carreira, mas comprometida com essa visão da cidade, tenha chegado ao cargo, né, de secretária. A gente deseja todo o sucesso do mundo para a Ivana, porque o sucesso dela é o sucesso de Florianópolis. Mas agora eu quero falar desse novo capítulo da vida de vocês, que é bem distinto, né? Michel voltando para a condição de arquiteto, tocador de escritório, tem um dos escritórios mais renomados da cidade, com a responsabilidade de operacionalizar o plano que ele ajudou a colocar de pé. E a Tati, à frente de uma das iniciativas mais disruptivas até hoje da cidade, que é o LUA, o Laboratório de Arquitetura e Urbanismo, financiado pela iniciativa privada para ajudar o poder público a desenvolver Florianópolis, né? Ideia é isso, que também tem a digital do Michel, né? Mas quero começar pela Tati, né? Para a gente ir para o encerramento do nosso podcast. O que é o LUA, o que vocês estão fazendo lá e qual é a contribuição de vocês para o desenvolvimento, para a construção da Floripa Inteligente?
Rafa, a gente nunca faz nada sozinho, né? Uhum. Então, quem está à frente conduzindo naquele momento está com toda uma equipe, toda uma turma aí colaborativa. Então, o Michel tem muito, né? A gente sempre teve vontade de ter um fórum onde a gente pudesse discutir os assuntos da cidade, isso vem de anos. A minha passagem na prefeitura despertou muito essa vontade e a gente já tinha essa percepção de que existe esse espaço, né? O poder público tem as suas características, as suas atividades, as suas atribuições e a iniciativa privada tem as dela. E a gente tem aí um meio de caminho que é discutir a cidade de forma mais ampla, livre, colaborativa, podendo entregar projetos que a cidade quer, né, através da discussão com a sociedade civil e com a iniciativa privada, e também a gestão pública. Então, inspirado em outros modelos também de laboratórios que tem no mundo, que ajudam as cidades a evoluir, a se transformar e a crescer, enfim, a gente, o ano passado, fundou o LUA, que já veio batizado como Laboratório de Urbanismo e Arquitetura pelo nosso antigo saudoso aí, mestre André Schmidt, arquiteto André Schmidt. Aham. O LUA vem aí para realmente encarar essas discussões, trazer esses assuntos dos desafios contemporâneos das cidades e contribuir, seja com discussões, seja com projetos, seja com iniciativas, agregando outros conhecimentos, né? Como o ano passado que a gente conseguiu, né, a gente teve a oportunidade de trazer a equipe de Anguel para trabalhar em Florianópolis. Então, realmente é uma iniciativa inovadora. A gente vê muitos laboratórios vinculados a universidades e não tão livres, assim, mantidos por iniciativa privada e livres de outras instituições, né, com pautas exclusivas. Sim. Mas, por exemplo, Londres tem um laboratório que hoje é responsável por contribuir com a gestão municipal na orientação do desenvolvimento da cidade de Londres. Uhum. E, claro, a gente viu as oportunidades a partir da discussão do plano diretor, o quão maduro a gente estava nessa discussão, né? Porque toda a minha equipe do laboratório é a equipe que trabalhou com a gente. Oriunda daquela né? equipe do Naquela plano. experiência da prefeitura. Então, a gente tem uma equipe madura, avançada nesses assuntos, né? De debate sobre a cidade e enxergou uma oportunidade realmente de poder contribuir aí com a cidade em projetos que muitas vezes dentro da gestão pública não conseguem ser desenvolvidos e na iniciativa privada, cada um com as suas, né, atribuições ali também não dão conta. Estou bem animada, acho que a gente tem aí uma longa trajetória de contribuições. Muitas pessoas também contribuíram ano passado, somaram, a gente fez discussões, workshops com mais de 100 pessoas participando, Legal. mais de 30 entidades. Então, a cidade quer falar sobre, né, desenvolvimento urbano. Tá na moda agora, arquitetura e urbanismo em Florianópolis. Precisa acho que a falar gente sobre colocou na- cidade. Aham. Né? Hypou. Ai, pô, urbanismo, né? E é isso, né? É super Pô, saudável. A que cidade legal. é feita por todo mundo, né? Não só por quem constrói, não só pela prefeitura, mas por nós que habitamos Sim. também, né? Então, Que legal. nada mais justo que esse assunto Pô, seja... muito sucesso para essa iniciativa, parabéns aos parceiros que acreditaram, né, Tati? E te desejamos muito sucesso, porque também as tuas entregas vão impactar na construção da nossa cidade. E, Michel, retornando à prancheta, Boa como e que velha tá prancha. como que tá esse novo velho momento? E eu que pensava que a prefeitura era dura, né? Mas vamos lá. Foram muito tempo, né, dedicado ao serviço público, né? E uma boa parcela, 100% Que deu dedicado. 7 anos? Foram 9 anos, né? 9 anos. Sendo que 7 é bom, mas 9 também é bom, é cabalístico, né? 7 de forma praticamente 7 exclusivas, assim, quanto secretário. Dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva, em que eu saí completamente da empresa e Foram tal. 3 gestões seguidas, né? Começasse na primeira gestão do Jean e Na saísse na reeleição do segunda Jean gestão e na do reeleição- Topazio. Na eleição do Topazio. É, E talvez como sempre tinha uma coisa mais a fazer, aí eu tenho mais uma coisa a fazer, é nada para fazer, e sempre vai ter, né? Se eu não chegasse em um determinado momento e se autoconscientizasse, não, agora tá na hora, né? deixei o meu legado agora. Assim, até eu tinha falado com o Topazio antes da eleição dele, né? Uhum. Disse, Topazio, eu tô saindo no final do ano, Uhum. né? Você deu a missão para o time fazer o plano diretor, o time fez, acho que a gente colaborei. Tu passou Provoquei, por né? 4 secretarias diferentes, não foi? Fora o IPUF. Isso, no final daí ele não quero que saia. Daí ele me convidou de forma muito generosa até. Sim.
a ser secretário de projetos estratégicos do município. Uhum. E daí eu coordenei, né, algumas ações importantes do município, mas acho que eu senti falta que eu precisava mais um pouquinho. E aí eu inventei pro prefeito, com ele, né, o Floripa 400. Floripa 400. Eu te E digo. eu acho que vai ser um selo assim que ultrapassa gestões e acho que pode colar com Lua, pode colar com Cidade Eu falei na Civil, tribuna né? da Pode ser um Câmara. grande legado. Eu, Né? fa- Michel, eu repito o que eu falei na tribuna da Câmara aquele dia, tá? Eu sou vereador há um ano e meio e eu senti muito. Planejamento para mim é muito importante, né? Eu sou da administração, eu sou do planejamento estratégico, né? E até a apresentação do Floripa 400, eu não tinha visto por nenhum setor da prefeitura, não no meu momento como vereador, um planejamento estruturado de visão de futuro. Para onde nós queremos ir, né? Tem muita lei para inglês ver, né? O PPA foi para inglês ver, sei lá, LDO, etc e tal. Mas o Floripa 400 foi consistente e eu acho que oriundo de todo esse legado que tu construiu na prefeitura. Né? Ele é meio que dá um encerramento, mas é também um recomeço, né? Sim. Porque ele é um diálogo muito honesto, assim, da cidade sobre ela mesma. Uhum. Entendeu? Então, acho que isso tem campo, né, muito legal de ser trabalhado. Me coloco à disposição, porque eu também sempre falo, né? Eu posso ter saído da vida pública, mas a vida pública nunca vai sair de né? mim. E eu sou muito compromissado com essa cidade. Tu é eternamente agora responsável. Por essa... Tu é eternamente responsável por aquilo que cativas, como diz Zé Perry. Daí retorno, no final do ano passado eu saio em definitivo, aí retorno à empresa, né? Voltando, entendendo. Deixei a turma trabalhar, né? Eles construíram uma estrutura bonita, interessante, e estou me reintegrando aí, estou me redescobrindo, se sei desenhar. Muita coisa junto. Tô sabendo ainda sei projetar, tô tentando descobrir. Um pitchzinho para 1 minuto de cada. Qual será a Floripa de 2030? O que vocês esperam da nossa cidade? A partir desse trabalho entregue por vocês também, né? O que esperar agora, né? Vocês entregaram, a gente espera o melhor, mas o que vocês veem? A Floripa que eu vejo em 2030 é uma Floripa assim. A Floripa que eu vejo em 2030 é uma Floripa cada vez mais conectada. Né? Mais conectada entre cidade e natureza, uma proximidade mais real, no sentido de nós temos que perder o medo da cidade. Né? A cidade pode dar respostas a essa bela natureza, à altura, né, desse território. Nós temos que fazer uma cidade tão bela quanto essa paisagem que nos sustenta, que nos conduz, né? O que conduz a cidade é a força da natureza, né? A ocupação humana, ela obedece às diretrizes do ambiente natural. E aí a gente tem que ser respeitoso a isso, mas também entender que nasce das pequenas coisas que vão acontecer rapidamente, que é a responsabilidade dos arquitetos, agora falando de iniciativa privada, projetistas, frente a todo esse cardápio de opções que foi dado. Então, assim, muito cuidado com o que se desenha e muita responsabilidade com o que se entrega, porque a partir da adequação do plano diretor, o olhar se voltou para o lugar público e não somente para o edifício. Eu acho que que em 2030 vai ser a consolidação do uso mais intenso e apropriado da cidade. A gente vai começar a povoar exemplares que já vem acontecendo, cidade vibrante. Acho que tem muito, muito, muito acontecendo nesse sentido. Em 2030 a gente vai ver mais gente na rua. Que legal. Tati? Eu vejo uma cidade mais justa, mais equilibrada, onde a gente consiga ter espaços acessíveis para todos, né? A gente esse ano vai trabalhar numa pauta com as comunidades, então não é só trabalhar na cidade formal e não é só dar acesso para essa cidade, e sim para todo mundo que mora na cidade. Então essa evolução e essa transformação urbana vai trazer legados, não só para determinadas áreas setorizadas, mas a minha grande expectativa é que isso impacte a cidade como um todo e a gente tenha realmente uma cidade mais justa, com oportunidade para todo mundo. Bom, queria ficar muito mais tempo. Talvez eu tenha que dividir em 2 esse podcast, mas a gente tinha que trazer alguns assuntos importantes e registrar
essa história. Muito obrigado a vocês que ficaram até o final e acompanharam. Muito obrigado, Michel e Tati. E logo, logo mais um episódio do Floripa Inteligente. Um abraço.